Shalom a todos, meu nome é Lucas e eu estou aqui para falar mais uma aula e dessa vez nós vamos falar sobre uma das coisas mais importantes no meio, né, daqueles que creem em Yeshua e tanto em Yahvé, o Deus dos judeus, né? Eu peço perdão para vocês já porque infelizmente meu vizinho está tendo uma festa, então se vocês estiverem ouvindo uma barulheira no fundo do áudio, eu não consegui isolar, até mudei de lugar, mas não consegui, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu queria que vocês hoje vai ser um estudo abrangente, então não vou ficar preso apenas a uma passagem, né? Eu vou falar sobre várias passagens, sobre vários conceitos. E antes de começar a falar sobre o Espírito Santo, antes de começar a falar sobre qualquer outra coisa, nós vamos aprender, né, para que serve o Espírito de Deus, né? Que é o Ruach HaKodesh, eu acho que se fala em hebraico. E vai ser para esclarecer exatamente isso, porque tem grandes erros, né, em certas teologias que até falam do Espírito Santo, falam de receber, falam quando os apóstolos, né, estavam lá reunidos e receberam o Espírito Santo, mas eles se esquecem qual é o motivo, né? E o principal motivo que eu já posso adiantar para vocês, já para introduzir o vídeo, para que vocês saibam do que eu vou falar, o principal objetivo do Espírito Santo é capacitar o homem de cumprir a lei de Deus. Aí você vai me perguntar, mas como assim lei? Que lei de Deus? Eu estou falando, logicamente, sobre os 10 mandamentos e todo o Pentateuco, né? E mais para frente eu vou falar também um pouco, né? Não vou entrar muito a fundo, né, nas leis de Deus. Eu vou mostrar para vocês que as leis de Deus não são essas coisas terríveis que o pessoal gosta de falar. Vou falar sobre princípio, vou falar sobre muitas outras coisas que infelizmente nosso século, né, como está escrito em Daniel, sobre o espírito do anticristo, cuidará de mudar tempos e leis. E é isso que tem acontecido. Para começar, eu quero que vocês abram sua Bíblia, a Bíblia de vocês, em Ezequiel 36. Eu tenho aqui a passagem no meu PC e eu vou ler daqui mesmo. Não é a tradução hebraica, provavelmente é a tradução Almeida, ok? Lá diz assim: eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Como vocês podem ver aí em Ezequiel, né, onde é o próprio Deus que está falando, ele está fazendo a promessa do Espírito Santo. Do Espírito Santo, ou Ruach HaKodesh, como vocês quiserem chamar. Ele está prometendo pela boca de Ezequiel a Israel, que chegaria um tempo que ele derramaria o Espírito dele. E o principal objetivo do Espírito do Eterno é capacitar você a cumprir a lei dele. Porque vocês podem lembrar, né, lá em Gênesis, no capítulo, acho que 6, Deus fala que viu Deus que todos os desejos, principalmente quando Noé sai da arca, e Deus também fala, mas essa já é a segunda vez. Eu vou colocar aí na tela para vocês verem. Que fala que Deus viu que toda a intenção que provinha do coração do homem era má. E após o dilúvio, né, que o dilúvio foi um meio de Deus limpar a terra, né, porque o povo que morreu no dilúvio não era um povo inocente, como algumas pessoas afirmam. Falam, olha que Deus ruim, olha que Deus mau. Mas Deus, é bom lembrar que desde a descendência de Adão até a construção da arca, que foram 600 longos anos, Deus foi paciente e deu tempo suficiente para que aquelas pessoas se arrependessem. Mas muito pelo contrário, como fala o próprio livro de Gênesis, aquelas pessoas preferiam continuar em contaminação, preferiram continuar transgredindo a lei de Deus, preferiram continuar fazendo atos abomináveis, né? A Bíblia fala, inclusive, que houve um acasalamento entre certas pessoas chamadas homens de Deus, que é uma das grandes incógnitas, né, para a teologia ou para qualquer linha que estude a Bíblia, sobre quem eram esses tais filhos de Deus,
Alguns falam que eram os anjos caídos, que era Lúcifer e etc. E alguns outros falam que era a descendência de Caim, também fala que havia uma descendência de Sete, uma descendência de Caim, etc. Bom, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas eu sei que a Bíblia relata que após esse envolvimento sexual surgiram gigantes, para você ter uma ideia. Então a corrupção humana era uma coisa terrível, e Deus terminou com aquela corrupção ali com o dilúvio. E Deus não foi injusto, muito pelo contrário. Deus deu tempo suficiente para que todas aquelas pessoas se arrependessem, mas elas não quiseram. Exatamente como hoje, Deus está dando, mais uma vez, tempo para a humanidade se arrepender, para fazer o techuvá, voltar para as ordens, voltar, né, para as ordenanças como deveria ser. Mas os homens não querem. Os homens falam que as leis de Deus são péssimas, são ruins, e eles não querem se submeter. Mas mais pra frente, desse mesmo vídeo, eu vou falar pra vocês como as leis de Deus são boas, muito pelo contrário, né? Lá em Jeremias 31, vocês podem abrir aí, por favor, que fala assim no verso 33, né? Aqui, só para contextualizar, Jeremias está falando sobre a nova aliança, ou melhor, sobre a aliança renovada. E lá no verso 32 ele fala: eis a aliança que farei com a casa de Judá e com a casa de Israel. Essa aliança, como vocês podem ver, que é o que a maioria das pessoas chamam de Novo Testamento, né? É com a casa de Judá e com a casa de Israel. Não cita com a casa da Itália, com a casa do Brasil, com a casa de fulano de tal. Mas é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus falou, prometeu que faria uma aliança com esse povo, ok? Não com outros povos, né? E ele fala ali no 33, desculpa. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passados aqueles dias. Afirma quem? Elohim, o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá. Aí você deve estar lendo aí, né, na Almeida, e deve estar falando: registrarei o meu conteúdo das minhas leis. Só que no original está escrito Torá. Aliás, está escrito de uma maneira diferente no hebraico, né? Tá falando assim: a Torá que eu dei, registrarei no coração deles. Mas, de qualquer forma, a tradução King James, a mais nova, já tem a palavra Torá, né? Porque é a verdade, é o que está escrito lá realmente, né? Registrarei o conteúdo da minha Torá ou das minhas lei, na mente deles, né? E escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles e eles serão meu povo. Há traduções, que eu mesmo já li, que falam, que Deus fala numa maneira de que depois que ele escrever a lei no coração do homem, mudar a natureza do homem, ok? Depois que Deus mudar a natureza do homem, ele vai adorar a Deus e buscar obedecer a Deus porque ele quer e não porque as pessoas vão colocar imposições. Quero lembrar para vocês quando Paulo, né, estava lá sentado lá com os gentios e vieram contar para ele que alguns seguidores da Torá mesmo, mais antigos, queriam que os novos gentios já se circuncidassem e tal, e Paulo falou, e teve toda aquela briga e tal. E aí Paulo falou o quê? Por que que houve essa briga? Porque eu não posso obrigar você, ok? Vamos dizer, você é um grego lá, na terra de Israel, creu em Yeshua, recebeu o testemunho e creu. Teve fé, no sentido de emuná agora. Agora você tem que praticar, certo? Você teve. E você já é uma pessoa de 40 anos, 30 anos. Eu chego pra você, você acabou de aceitar Yeshua, e eu falo: não, agora você tem que se circuncidar. Sem anestesia na época não tinha cirurgião, não tinha nada. Era no facão mesmo, pegava e já cortava ali na hora. Imagina, ninguém ia querer se converter, porque é uma loucura. Nós nem sabemos se o fulano, o ciclano de tal, realmente tem fé. Ou se ele realmente estava só numa emoção ali, viu todo mundo aceitando Jesus e tal, e creu. E aí a gente vai lá, obriga o ser humano a se circuncidar, o cara vai lá, corta, e daqui a pouco, daqui a uns 2, 3 meses, ele tá lá no, como diz o meu amigo Bill, ele tá lá no carnaval. Aí é o judeu carnavalesco lá, pulando peladão,
mostrando a circuncisão para todo mundo. Aí todo mundo, olha lá o judeu lá, ó. Olha lá o cara lá, o seguidor de Deus lá, ó. O crente lá, ó. Você tá entendendo? Não podia fazer isso. O cara é iniciante, ele é um bebê cristão, né? Ele está aprendendo, assim como eu, está aprendendo, está sendo conduzido. A circuncisão é a última coisa que tem que se fazer. Quando a pessoa já está guardando o sábado, não rouba, não mata, né? Não se prostitui, não tem falso testemunho, tá? Que isso são leis de Deus. Não é homossexual, isso é lei de Deus. Não se tatuou, porque isso é lei de Deus. Entende? Tudo isso está lá na lei. Então essa pessoa já está progredindo, já está conseguindo fazer e tal, ela tem convicção, ela creu. Agora sim, vamos circuncidar você. Então a circuncisão é o pacto. Vamos dizer, a assinatura ali do pacto. É a última coisa que se faz. E não é a primeira, ok? Então, se eu obrigar também alguém a se circuncidar, eu estou sendo errado. Por quê? Por quê? Não posso obrigar. Qual é o Espírito de Deus? Se a pessoa tem um Espírito de Deus, o que ela vai fazer? Por ela mesma, ela vai fazer isso. Não vai necessitar eu chegar na pessoa e falar o fulano de tal, você está errado, você tem que fazer. Não. Porque está escrito lá em Ezequiel. Vamos ler de novo o verso de Ezequiel? Diz, eis que depositarei o meu Espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei. Sabe quando fala, né? Fala que a fé, vamos dizer assim, a salvação é por meio de fé e não veio por meio de obras, porque o ser humano, em sua própria essência, não pode fazer aquilo que agrada a Deus. E esse Espírito já existe há muitos anos, né? Não é porque Jesus veio e Deus criou o Espírito Santo, né? Porque Maria foi agraciada, Noé achou graça perante os olhos do Senhor, né? Os pais de João Batista, eles andavam corretamente. Eles andavam corretamente, de uma maneira que ninguém podia repreender eles no Torá de Deus. Eles eram justos, santos, como o próprio Pai fala, sede santos como eu sou santo. Ok? Então, esse Espírito já existe, mas a promessa é para derramar para todas as pessoas, para muitas pessoas. Então, se a pessoa tem um Espírito de Deus, ela vai cumprir. Ela vai chegar um momento que o Espírito que está com ela, está dentro dela, que a lei que está lá no coração dela, dentro dela, vai incomodar. Quando ela for roubar, quando ela tiver a oportunidade de roubar, ela não vai roubar. Porque a lei que está dentro dela age uma hora acusando e uma hora servindo de defesa. Sabe quem fala isso? Paulo. Eu vou colocar esse verso para que vocês vejam. Paulo falando, né, sobre a lei. Que quando o gentil, se eu não me engano, isso está em Romanos 2, quando o gentil, né, pratica a lei, ele que não tem lei, a lei, essa lei que ele pratica é lei para ele. Então, quando ele está praticando a lei de Deus, sem conhecer a Deus, mostra o quê? Que ele tem o quê no coração? As leis de Deus. E agora que eu já falei sobre o Espírito Santo, eu vou te dar o maior exemplo de todos, que é o próprio Yeshua HaMashiach. Yeshua andou irrepreensivelmente na lei, e ele era cheio do Espírito de Deus. Yeshua não comeu carne contaminada. Yeshua não foi comer porco, porque porco não é comida. Todos os judeus já sabiam que porco não era comida, ok? Quando Yeshua fala, porque comida é o que contamina o homem, não é o que entra, é o que sai, e ele está falando de comida, isso se refere a uma tradição, né, que estava lá naquele livro Obras da Lei, né? Esse livro que tem várias tradições rabínicas, extra-torá, né, que falava até que se um judeu cair na casa do outro, ele já está transgredindo o sábado. É um absurdo. Esse livro continha certas informações no quesito de comer nesse sentido. Que mesmo se você pegar uma banana, o Torá não proíbe eu comer uma fruta. Mas ele dizia, né, os rabinos diziam que mesmo se eu pegar a fruta que Deus já disse que é limpa e comê-la sem lavar as mãos, sem fazer esse ritual, que era um ritual religioso, não era só lavar por higiene. Vocês têm que entender que era um ritual religioso, era místico, sabe? Eles pensavam que realmente aquilo trazia pecado para o homem.
E Jesus, né, Yeshua chega e fala que é mentira, porque isso não está no Torá, né? Então ele não transgrediu lei nenhuma, ele não tem pecado. E como o próprio João diz, que eu vou colocar aí na tela também para vocês verem, João diz que o quê? Todo pecado é transgressão da lei. Então, quando você peca, você está fazendo o quê? Errando o alvo de Deus. Qual é o alvo de Deus? Eu não preciso falar que o alvo de Deus é o Torá, porque a palavra que vem de origem Torá, a palavra Torá, que tem a sua raiz, é acertar o alvo. Então não preciso falar, gente, vamos acertar o alvo, quer dizer, o Torá. Não, realmente, verdadeiramente, a raiz da palavra Torá é acertar o alvo de Deus. Quando você peca, você erra o alvo de Deus. Ok? Então, essa história também que fala que Yeshua veio para abolir lei, né? O próprio Yeshua falou em Mateus 5, não penseis que eu vim abolir lei. E ele fala até que os céus e a terra passem, né? A lei vai continuar. Bom, mas esse não é o tema desse vídeo. Terão temas, e eu quero até que tenham debates sobre esse abolição ou não abolição de lei. Eu vou colocar aqui, vou chamar alguém, uma pessoa respeitável aí, protestante, reformado, sola escritura, etc., para debater sobre abolição ou não abolição de lei, para que vocês entendam esse contexto, né? Mas esse aqui não é o contexto do vídeo. Agora eu vou falar, então, sobre as leis de Deus que são boas. Porque há um preconceito desse mundo contra as leis de Deus, né? Por exemplo, sobre a lei, o pessoal, quando eu falo assim que eu estou seguindo a lei de Deus e cumprindo a lei de Deus, o pessoal fala, então você tem que cumprir 613 mandamentos. A pessoa até sabe que são 613, mas a pessoa não sabe que não tem obrigatoriedade de cumprir 613 mandamentos. É como a Constituição do Brasil. Há leis para o agricultor. Eu não sou agricultor. Há leis para o levita. Eu não sou levita. Há leis para a mulher. Eu não sou mulher. Há leis para filhos. Aí eu sou filho. Mas há leis, por exemplo, para juízes. Eu não sou juiz. Então são 613 mandamentos que eu acho até pouco, mas não se aplicam todos a mim. O próprio Yeshua não cumpriu os 613 mandamentos e ele era sem pecado. Ok? E os próprios pais de João Batista eram irrepreensíveis, né? Como o próprio Lucas fala, né? Não quer dizer que eles não tinham pecado, mas quer dizer que eles andavam irrepreensível. Quer dizer, pecava, mas se arrependia. E graça é perdão de pecados, ok? Não quer dizer que eles não tinham pecado, mas Deus os perdoava. Agora, veja só. As pessoas falam que a lei de Deus é boa, que é ruim. E aí quando eles citam, mas a mulher menstruada tinha que ficar 7 dias longe. Aí eu te pergunto, imagine um povo num deserto, ok? 50 graus, há quase 6.000 anos atrás. Não tinha banheiro, não tinha encanação, não tinha nada. Era no deserto. Roupa para lavar deveria ser um sacrifício. E a sua mulher começava a menstruar e jorrava sangue. Não tinha absorvente. Algumas pessoas pensam que tinha absorvente. Não tinha absorvente. Então Deus falava como aquele sangue tem contaminação. Quando Deus fala é impuro, torna a pessoa impura, ele quer dizer que é contaminado, traz doenças. Assim como a carne de porco é impura. Por quê? Ela traz doenças e diversas doenças. Se a pessoa não souber fazer a carne perfeitamente, pode matar alguém. Ok? Trazer uma doença mortífera. Então, pedir para que essa mulher se isole, além, né, que a mulher fica mais sensível e muda de humor mais fácil, pedir para essa mulher se isolar, ficar com as amigas, conversar, parar o trabalho. Quem já leu Provérbios 31 sabe que a mulher israelita tinha uma mão forte, certo? No trabalho, ela vendia, ela ajudava os filhos, ela etc, vendia, ajudava o marido financeiramente, ok? Tem gente que fala que a mulher não pode trabalhar. Então, ela tinha um vasto valor na sociedade. Imagine essa mulher vendendo, cuidando dos filhos, fazendo comida menstruada, espalhando sangue para tudo quanto é lado. Então, essa lei é boa ou não é boa? Pedir para que ela se afaste, espere o período e depois volte. Olha que maravilha. Isso é o amor de Deus. Deus preservando o seu povo.
Tem gente que fala, mas o sábado não pode fazer nada no sábado. Deus deu 6 dias para você trabalhar, resolver seus problemas. E no 7º dia ele pede para que você pare os seus afazeres, ok? Apenas isso. E volte-se para ele. Faça techuvá, se arrependa, leia o Torá, ajude o próximo. Isaías 58. Qual é o jejum que agrada a Deus? Não é desatar o jugo? Não é visitar o órfão, a viúva? Isso é ruim? Isso também é ruim? Ou é bom? Não matar, não roubar, não se prostituir, não fazer falsos testemunhos. Isso é bom ou é ruim? Isso é um fardo? Ou é que nem fala o próprio Paulo, é a lei da liberdade? Isso é a lei da liberdade, meu irmão. Porque o que te aprisiona é a lei do pecado. O que te aprisiona é a lei dos homens, né? Você tem que sentar na mesa, tem que lavar a mão. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Você não pode falar assim, você não pode sei lá o que assado. Isso aí te aprisiona. A lei de Deus não te aprisiona. A lei de Deus, muito pelo contrário. Ela te livra, ela te torna tão abençoado porque você começa a obedecer a Deus e te torna feliz. Porque você não é transgressor. Você não está debaixo da lei, mas você está sobre a lei da liberdade. Quer dizer, e se você errar por algum motivo, né? Porque o ser humano falha, o ser humano erra, ok? Nós temos um sacerdote que expiou o seu pecado para sempre. É o que diz o livro de Hebreus, do verso 1 ao verso 10. Alguns, né, se enganam e falam, porque o Hebreus é o livro que acaba com a lei. Não, Hebreus é o livro que fala que o sacerdócio levítico, que era constituído por homens falhos, que tinham que oferecer sacrifício por eles e depois pelo povo. Esse sacerdócio foi substituído pelo nosso sacerdote, que é perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, que está lá no céu, ok? Não que ele fique oferecendo sacrifício toda vez que você morre, mas que ele ofereceu de uma vez por todas. Então, você cumpre, ok? Você não rouba, você não mata, você guarda o sábado, quer dizer, para um dia e se volta para Deus. Eu trabalho no sábado, não tem problema, ok? Não vai sair do seu emprego para guardar o sábado, ok? Não vai fazer isso, né? Que é melhor, porque homem ou mulher, que não trabalha, também é pecado. O homem tem que ser responsável pela sua casa. Não estou dizendo para você largar o seu emprego. Estou falando que você pode começar a guardar, sair do seu emprego, ler o Torá com a sua família, ler a Bíblia, melhor dizendo, com a sua família, ler, jejuar, desligar o Facebook, desligar o WhatsApp. Você pode fazer isso, ok? Mesmo trabalhando no sábado. E pode ir orando para que Deus prover um trabalho que você possa guardar o sábado. Você também pode fazer isso, ok? Não é para você sair, vou sair do meu trabalho também, vou jogar tudo pro alto, né? Desde que você não roube, desde que você não mate, desde que você não fale, não tente enganar alguém, engambelar alguém, que a lei também proíbe. A lei abrange, né, um povo que não tinha instituição, né? A lei abrange crime de assassinato, a lei abrange tantas coisas que nem eu posso falar para você. A tal nova aliança, ou aliança renovada, ela faz uma coisa que realmente a aliança velha não faz. Regenera o homem. Nem o quesito do Espírito Santo, tem tudo a ver com o que eu estou falando. Regenerar o homem, colocar a lei dentro dele. Então, naquela época, certo? Quando alguém adulterava, não existia regeneração. Ela ia continuar adulterando, por isso se matava. Para que aquele pecado não se procriasse. Bruxaria se matava também, ok? Mas era da época. Qual era o princípio? Manter o povo de Israel santo e irrepreensível, ok? Sem idolatria, né? Que mesmo assim eles iam idolatrar, não tem jeito. O livro de Juízes fala do início ao fim, o povo de Israel indo e voltando até que ele vai de vez e se perde. Então, esses princípios se adaptaram, porque são princípios para que você possa, né, cumprir a lei de Deus, né? Um carro, há 50 anos atrás, numa avenida, corria 50 km por hora. Por quê? Porque ele era de lata, não tinha estabilizador, não tinha airbag, não tinha nada, não tinha cinto, nem cinto direito tinha. Mas hoje, na mesma via, o limite de velocidade é 100 km por hora. O que mudou? A via? Não. A placa? Não. O que mudou? O carro.
O carro hoje tem airbag, o carro tem cinto de segurança, estabilizador, farol, a lata é mais leve, ele é aerodinâmico. Então, o princípio da lei de trânsito é o mesmo, preservar a vida do motorista. Mas a lei que faz você cumprir o princípio se adaptou. Então a mulher hoje não tem que se afastar 7 dias, porque nós temos absorvente, nós temos banheiro, nós temos banho, etc. A mulher não vai sair sujando a casa toda, né? E hoje tem diversos outros meios para isso, né? Então, também um princípio que se adaptou. Se um cara ele mata uma pessoa, a gente não vai apedrejar ele, porque nós temos uma Constituição brasileira. E esse cara é brasileiro, ele tem que ser julgado pela lei do Brasil, não tem que ser julgado pela lei do Eterno nesse quesito, até porque ele não é povo de Israel, né? Ele ainda é gentil, ele não deixou de ser gentil, né? E mesmo que ainda um de nós que deixamos de ser gentil e nos voltamos ao povo do Eterno, se a gente cometer uma infração desse tipo, matar uma pessoa, seremos julgados pela lei do Brasil, que tem uma Constituição que diz que o criminoso tem que ir para a cadeia. Então o princípio é o mesmo, parar o agente, parar o transgressor, ok? O princípio ainda é o mesmo, só que se adaptou às leis. Então a lei, quando alguém fala para você que a lei é ruim, que não estamos mais debaixo, realmente não estamos mais debaixo, nós estamos sobre a lei, ok? Porque a lei é feita para o transgressor, mas você que tem a lei no coração não é transgressor. O policial não precisa entrar na minha casa para ficar falando, ó, você não vai assaltar, hein? Quando eu abro a porta, não tem um policial lá para falar para mim, ó, não vai matar hoje, hein? Não existe, por quê? Porque eu não mato e eu não roubo. Então ele não precisa ficar lá me acusando. A lei não precisa ficar lá me acusando, ó, não vai matar, não vai roubar. Mas para o transgressor, sim, ele sim está debaixo da lei. Para o gentil, sim, ele sim está debaixo da lei. Ele é transgressor da lei. E quando ele chegar lá no céu, ele será julgado pela lei. Que sabendo ou não sabendo, será julgado pela lei. Entende? Se alguém te perguntar, mas Deus não aboliu, Gálatas 3, Hebreus, sei lá o quê, todos esses aspectos têm solução. E como para explicar demora muito, eu vou deixar aqui embaixo o link de estudos que são mais de 1 hora. Isso é para você que quer aprender, para você que Deus tocou no seu coração, né? Fez você duvidar desse negócio, a lei foi abolida ou não. Yeshua mesmo fala, vou colocar aí na tela o que Yeshua fala, né? Não vim abolir a lei vai durar até o fim. E se a vossa justiça não exceder os escribas e fariseus, que eram hipócritas, né? Falavam, mas não faziam, né? A lei de Deus. Quer dizer, se você não cumprir mais do que, não for mais justo do que o escriba e o fariseu, o próprio Yeshua fala, de maneira nenhuma entrará nos reinos dos céus. Você que desconfiou desse negócio, você que fala, poxa, pode ser. Eu vou deixar aqui o link de 2 estudos, de Gálatas 3 no contexto hebraico, e mais um outro estudo que fala sobre lei. E um outro estudo de um outro vídeo que fala, que é o Refutando Nicodemos, né? O Augustus Nicodemos, da igreja presbiteriana, um tão famoso Nicodemos, reformado por Lutero do século XXI. Vou deixar aqui embaixo também o link para você assistir. E você tem que querer, porque são vídeos de mais de 1 hora, ok? Mas são pessoas das quais eu conheço e que são pessoas que vão lhe ajudar, tenho certeza, porque são pessoas usadas por Deus de verdade, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero ter elucidado esse problema para vocês, essa questão para vocês. Se você acha que esse vídeo deve ser compartilhado, é merecido de ser compartilhado, compartilhe, ok? Não vou ficar pedindo para vocês dar like, nem nada disso. Mas se Deus tocar no seu coração e achar que essa mensagem realmente veio dele, então compartilhe. Se não, não tem problema. Fiquem com Deus, até a próxima, ok? Shalom para todos.